um médico. Foi assim, eu tava com gastrite, aí eu fui fazer uma endoscopia. Só que pra fazer endoscopia, eles vão dar um sedativo assim de leve pra gente ficar meio sonolento, né? Aí após a endoscopia eu fui pro quarto, minha irmã tava me acompanhando. Diz ela, essa história toda que ela que conta. Que eu comecei a chamar o médico e peguei na mão dele e falei assim, não, porque você é muito simpático, você podia me passar seu telefone, porque eu também quero tentar medicina e tudo. E ele assim, e minha irmã chorando de rir do outro lado. E aí ele sabia que eu tava dopada, falando nada com nada. Ele foi e saiu assim. Só que minha irmã diz que ele chegou lá depois e deu o cartãozinho com o telefone dele pra mim. Oh, malandro! Só que aí, morro de vergonha da história, eu nunca liguei, eu não lembro nem da cara desse médico. Mas diz ela que eu cantei ele. Então eu vou te contar um caso interessante que eu tive sobre um médico. O caso nem é meu não, é de uma tia minha. Uma tia minha na época, isso tem muito tempo isso, estudava comunicação social, ela a turma dela toda. Tava vindo aqui pra capital. Tava vindo teste de moto, vocês estavam ouvindo. Aí nisso, um dos amigos dela, não sei o que aconteceu, na época era uma jornalista, que não sei, não me lembro do nome, porque ela me contou o caso assim, caiu de moto. Aí chegou, um carro tá atrás da gente, parou. O caso identificou como médico e tal, aquela coisa, só que a tia me contou na época o caso, disse que ninguém sabia nada de nada, que era médico e tal, e o cara tava lá poupando a moça, era uma moça muito bonita e tal. Aí disse a tia que achou estranho demais aquilo lá. Falou assim, esse médico tá aproveitando essa menina. E na época, esse cara um bravos com esse médico, que dizia médico, nem achava que o cara era médico não, e tiraram esse médico pra lá. E ele, tipo assim, passou essa história. Aí o fato inusitado, é meio questão de vida mesmo. Aí essa tia minha vai levar o pai dela infartado na Santa Casa. Leva o pai dela e tal, na época o médico, que tá de plantão na época, chegou e falou assim, ó, não tem vaga aqui hoje, não tem como pro seu pai aqui não. O pai dela é infartado e tal. E olha quem que apareceu lá. Foi esse médico, esse julgo médico, que você estava xingando tanto lá atrás, um tempão lá atrás, que salvou, que tentando ajudar essa amiga dela no acidente, apareceu lá e ajudou essa minha tia, que estava lá brigando com esse médico, não deixava internar. Você vê que as coisas, tipo assim, o destino mostrou que esse mês era um médico, que estava tendo boas intenções, tanto lá quanto agora. Tá bom. Assim, que ele é cardiologista, né? Aí ele falou assim que tava fazendo aquele teste ergométrico, que aí a mulher teve que tirar a blusa, ficar só de sutiã, colocou os eletrodos e ela ficou correndo na esteira. Só que aí tava ele e a enfermeira dentro da sala. Só que aí a mulher, ela tava com pouco preparo físico e ela foi desmaiar, cair da esteira. Aí ela foi, antes dela cair, foi lá, abraçou ela pra ela não cair, segurou ela, né? E tal, deitou ela na cama e tudo, aí a enfermeira saiu. E uma semana depois, a mulher volta, falando assim, não, doutor, porque eu vim aqui hoje conversar sobre aquilo que aconteceu entre a gente. Aí ele falou assim, ué, o que aconteceu entre a gente? Não, aquilo do senhor me abraçar, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, a senhora está enganada, aquilo não, você ia desmaiar e eu pedi que você caísse. Aí ela falou assim, não, mas pode não ter significado nada pra você, mas pra mim significou. Eu fiquei pensando nisso a semana toda. Aí foi que diz ele, né, que chamou a enfermeira, pediu para a enfermeira que estava na sala na hora relatar o caso, falando assim que realmente ele só impediu que ela caísse. E falou assim, olha, e por causa desse incidente e tudo, eu prefiro passar você para um outro colega, que eu não vou continuar o tratamento com a senhora, porque eu acho que vai ser falta de ética, a senhora tá com uma intenção diferente e tudo. Segundo ele, eu não vi nada. Isso foi essa história. Bem, eu tava no médico, foi um médico, eu tava com uma dor no dorso do pé. E cheguei no hospital e o médico tava dando plantão e ele, na hora que ele abriu, ele perguntou pra mim se eu precisava de raio-x. Só que isso era ele que tinha que examinar primeiro pra saber se eu precisava de raio-x ou não. Eu já tinha aberto seu pé. É, né?
Depois ele demorou um tempão, esperou, aí ele me mandou pro raio-x. E quando ele voltou, ele perguntou pra mim que remédio que ele ia me dar. E foi isso. É a única coisa que eu lembro disso. E seu pé melhorou? Mais ou menos. Eu fui atender um paciente uma vez e no 11º período, de um tempo de experiência e tal, nasci em Belo Horizonte, fui criada aqui. E o paciente chegou pra mim e falou assim: ô doutora, é que eu tô com problema na obra. O que tá acontecendo com a obra? Não, doutora, a obra não tá boa não. Eu falei, por quê? Tá sem pedreiro, tá chovendo e tal. Não, doutora, é a obra. Eu falei, mas sei, mas é na casa do senhor, o que tá acontecendo? Aí a enfermeira grita, ô doutora, a obra é evacuar. Eu faço isso. Eu trabalhei muitos anos no João 23, trabalhei 9 anos na urgência de endoscopia. E atendi uma menininha, e a menininha tinha varizes de esôfago. A gente fazia esclerose nela para parar de sangrar. Aí ela segurou a minha mão e falou assim, doutora, não deixa eu morrer, não. E eu passei o final de semana, Réveillon e tal, em cima dela, todo mundo, né? E acabou que ela saiu. Então são essas coisas que levam a gente a ser médico. Como é que é o negócio? É de bobrão, sério. Como é que é o negócio? A Vera falou pra nós, o Murilo falou pra nós. Isso é antiético, velho. Sinto muito. Ah, quando os casos, o cara sentou na lâmpada.